Ninguém me chamou para coral nenhum. Eu não sei por quê. A minha esposa está perguntando assim, por que será? Eu não sei, ninguém me chamou para coral, mas nenhum. Aí outro dia estavam me falando que eu me chamar para um coral que está saindo aí, que era aquelas mãos que avivam. Aí eu falei, olha, os irmãos pegaram pesado comigo. Mas uma alegria enorme. Eu dizia para essas lindas do Senhor, essas bênçãos do Senhor, que eu estava fora do país, ouvindo elogios em relação aos corais da PIB Vila da Penha. Irmãos, isso no Brasil e aí fora, se não acabou, está acabando. Essa é a verdade. A gente vê o coral completar 40 anos, quantas vidas, quantas apresentações, e a ternura, como as irmãs cantam, envolvem, falam acerca das coisas de Deus, isso tem impactado vidas e gerações, eu louvo a Deus por isso. Agora então, você pode estender as suas mãos, nós vamos orar pelo coral. Senhor, te agradecemos pelos 40 anos do coral Magnificat. Pedimos que o Senhor renove as forças das suas filhas, que dê a elas, Deus, um ânimo dobrado, para que venham aqui e possam ensaiar, aprender as músicas e serem usadas como instrumentos vivos e poderosos em suas mãos. Pois no mundo aí fora, em igrejas por aí, não conhecem mais o que é um coral. Até pelo período que nós estamos vivenciando ou saindo dele, de tanta dificuldade, de tantas limitações. Mas o Senhor nos tem abençoado aqui na PIB Vila da Penha, e esse coral, nesta oportunidade, completando seus 40 anos, nós só podemos dizer, Ebenezer, até aqui nos ajudou o Senhor. Nós rogamos as bênçãos sobre a vida delas, sobre a vida deste coral, e te agradecemos pelos seus feitos, e assim o fazemos, em nome de Jesus. Amém, amém. Você pode aplaudir esse coral para a glória de Deus. Amém, queridos. Louvado seja o nome do Senhor. Que bênção. Queria, nesta noite, sem mais, tentar refletir com os irmãos num tema que eu considero um tema assim, bem interessante para gerar uma profunda reflexão. Cansados de Deus. Você em determinado momento da sua vida já se viu cansado por fazer algo? Na quarta-feira, no culto de formatura aqui das mulheres, eu vi algo dizendo assim, quando você acha que está cansado, que não dá mais, você ainda tem aí um bom fôlego. Mas o cansaço tira o vigor, tira o ânimo, gera apatia, gera indiferença. E às vezes tem tantas circunstâncias que vêm sobre as nossas vidas, que a gente se sente assim completamente cansados, esgotados. Mas fico me perguntando, como é que pode alguém estar cansado de Deus, daquele que tem todo o poder nos céus e na terra, daquele que tem toda a autoridade, daquele que tem todo o amor, que tem toda a beneficência, longanimidade? Como é que alguém pode se cansar de Deus? Seria possível o ser humano, alguém na face da terra dizer, cansei de Deus? E infelizmente isso é possível. E às vezes está acontecendo comigo e com você. A gente só não admite ou só não declara, mas a nossa vida é uma vida de cansaço de Deus. Abra a palavra de Deus em Miqueias. Vamos ler um capítulo 6, os versos de 1 a 8. Cansados de Deus. Ouvi agora o que diz Jeová, levanta-te, contende perante os montes e ouçam os outeiros a sua voz.
Ouvi, montes, a controvérsia de Jeová, e vós, fundamentos duráveis da terra, porque Jeová tem uma controvérsia com seu povo, e com Israel entrará em juízo. Ou seja, haverá um julgamento. E diz mais: povo meu, o que te hei feito? Com que te hei enfadado? Dá testemunho contra mim, pois te fiz sair da terra do Egito, te remi da casa da escravidão, enviei adiante de ti a Moisés, a Arão e a Miriam. Povo meu, lembra-te agora que consultou Balaque, rei de Moabe, e o que lhe respondeu Balaão, filho de Beor. Lembra-te desde Setim até Gilgal, para que conheças as justiças de Jeová. Com que me apresentarei diante de Jeová e me prostrarei diante do Deus excelso? Apresentar-me-ei diante dele com holocaustos, com bezerros do ano? Agradar-se-ia Jeová de milhares de carneiros, ou com miríades de rios de azeite? Darei o meu primogênito pela minha transgressão, o fruto do meu corpo pelo pecado da minha alma? Ele te ha mostrado, ó homem, o que é bom, e o que é que Jeová requer de ti, senão que procedas com justiça, ames a misericórdia, e andes humildemente com o teu Deus. Vamos orar? Senhor, fale conosco como igreja, que o Anderson seja aniquilado, que tua voz profética se erga nesse púlpito, gere vida, transformação, cura e libertação total. Nós te suplicamos essas bênçãos em nome de Jesus. Amém. Miqueias foi levantado para apoiar o ministério do profeta Isaías, num momento muito curioso da história do povo de Deus. E mais uma vez ele confronta o povo, chamando ao arrependimento por causa das ameaças de juízo, mas apontando sempre para a porta da misericórdia de Deus. É o momento que nós vamos ver então todo o cenário de um julgamento, onde Deus é a vítima, Ele é o promotor e ao mesmo tempo Ele é o juiz, onde Deus se coloca numa condição de olhar para o povo e perceber que a relação está completamente estranha. O povo está, na verdade, cansado ou enfadado de Deus, e Deus começa a perguntar: meu povo, o que está havendo? O que eu tenho feito? É curiosa a condição de vítima de Deus, e Deus fez fazer um questionamento ao povo, se Deus tem todo o conhecimento, toda a autoridade, todo o poder. Mas Deus questiona o povo: povo meu, o que eu tenho feito? Me explica. Na verdade, Deus estava provocando no meio do povo uma reação, um argumento, algo que pudesse fundamentar um comportamento completamente errôneo e atípico que o povo de Israel estava tendo nesse momento de um relacionamento com o Senhor. Até porque, se observarmos então mais profundamente todo o livro de Miqueias, nós vamos perceber que o povo de Deus estava cansado, e esse cansaço levou o povo de Deus à idolatria. Primeiro tópico que eu queria destacar nessa noite é: todo cansaço de Deus vai levar o seu povo à idolatria. E nós pensamos muito em idólatras, daqueles que erguem santos, daqueles que erguem imagens, daqueles que estão praticamente ali fazendo um pedido, uma solicitação que não seja o único Deus verdadeiro. Irmãos, se observarmos minuciosamente a nossa vida, quanta idolatria há no nosso meio. Difícil enxergarmos, difícil admitirmos, porque essa palavra que foi nesse tempo para o povo de Israel, essa palavra ela é presente hoje para cada um de nós. A palavra de Deus ela é viva, ativa, ela é eficaz. Hoje novamente o Senhor pergunta: povo meu, o que tenho eu feito a ti?
Povo meu, apresente argumentos, fundamentos, para viver uma vida de idolatria, até porque Miqueias começa a convocar todo o povo a se olhar, a se enxergar, e começa a dizer, argumenta, fala, o que está vendo? E esse povo negligente, sem argumentação, eles não sabem mais o que falar. Essa pergunta central na vida de cada um de nós deve permear os nossos pensamentos nessa noite. Será que eu, Anderson, estou envolto com algum tipo de idolatria? O que tem ocupado o centro da minha vida? O que eu acordo e durmo pensando? Para que tanto esforço? Para que tanta preocupação? O que mais mexe comigo, me desequilibra ou me motiva? Porque se não for a razão de ser da minha vida Cristo, o que farei de Jesus chamado o Cristo? Foi a pergunta de Pôncio Pilatos. Se Cristo não for o alicerce, se Cristo não for a essência, se Cristo não for a razão, com certeza tem alguma coisa que está ocupando esse lugar que somente a Ele é devido. Todo cansaço de Deus vai levar o seu povo, então, aquela coisa do adultério. O adultério é mudar a forma. E 90% das vezes que você verificar na Bíblia, a palavra adultério não está se referindo ao relacionamento de um homem com uma mulher, mas o relacionamento de Deus com o seu povo, ou seja, a forma fora adulterada. Mas que forma deveria ser e que forma está sendo? Deus nos criou para a glória dEle. Deus nos criou para relacionamento com Ele. Qualquer coisa diferente dessa forma chama-se adultério. Adulterou. Desqualificou a forma. E o ser humano está cada vez imerso nessas questões. Alguns que estão conosco na internet, presentes conosco aqui nessa noite, podem se olhar e avaliar e verificar se Deus está sendo colocado de lado, ou se alguma coisa ou alguém está entrando neste lugar que somente a Deus é devido nas nossas vidas, de tal forma que isso hoje se transforma num ídolo. Um ídolo. Ah, pastor, não só. Tem gente que idolatra o coral. Tem gente que idolatra o pastor. Tem gente que idolatra a igreja, o marido. Tem gente que idolatra o trabalho. Ainda se gaba disso. Eu trabalho 20 horas por dia. Não tem tempo para absolutamente nada. Irmão, faz isso não, para, descansa. Em quantos dias Deus fez o mundo, irmãos? Para e pensa. Hã? Ok, glória a Deus, essa igreja é boa. Antes que alguém, fizesse algum trocadilho. No 7º dia, o que ele fez? Mas Isaías não fala que o Eterno não se cansa nem se fadiga? Me responde essa. Irmãos, Deus está falando para a gente, tem um tempo determinado, um diazinho, para, ainda ontem estava com o pastor dizendo, esse ano de 2022 não vou tirar férias, não, para mim não dá, eu falei, pastor, não faz isso não, para. Eu cheguei a ficar 13 anos sem tirar férias, irmãos, é porque meu trabalho era tranquilo, light, então não exigia tanto, aí era fácil, ficar 13 anos sem férias. Isso cobra um preço altíssimo. Você acaba, às vezes, se envolvendo com algumas coisas, se dedicando, ainda mais quem gosta de fazer, dando o seu melhor. Não é fazer de qualquer jeito. A gente acaba se envolvendo muito com algumas questões que são tão periféricas, que não é o centro, é como Marta e Maria. Marta, por que tu está tão preocupada com os quitutes, com os afazeres? Olha aqui, ó. Tua irmãzinha aqui está escolhendo a melhor parte. Qual era a melhor parte? Aos pés do Senhor, relacionamento com Deus. Podia nem ter comida, irmão, mas se tiver relacionamento,
Que benção. Podia não ter nem um Guaraná, nem uma Schweppes lá na casa delas, muito menos um energético. Um negocinho. Mas se tem relacionamento, é isso que está valendo. A gente às vezes está invertendo isso. Alguns jovens que estão estudando, dedicando tanto tempo ao estudo e não tem mais tempo para o próprio Deus. O que é isso senão transformar a sua vida num adultério onde o relacionamento, ou seja, a maneira profunda de lidar com Deus já foi deixada de lado e agora entrou um segundo elemento, uma segunda questão que está ocupando o centro da sua vida. Eu tive tanto medo quando eu fui praticar esse famoso vestibular, que hoje é Enem, né? Por isso eu fiz um voto com Deus. Deus, todos os dias esse ano que eu vou ter que fazer essa prova, de 8 da noite às 9, eu vou estar lá na igreja. Se eu fizer em casa, eu vou dormir, vai gente me atrapalhar. Eu vou estar lá na igreja, eu faço esse voto ao Senhor, de joelhos no chão, 1 hora, orando. Porque se eu não fizer isso, eu vou transformar o meu estudo numa idolatria. Aí eu nunca gostei de biologia, não sabia nada de biologia. E eu louvo a Deus por quem gosta, irmãos. É que quando eu fui fazer essa prova, ali, ó, louvado seja Deus. Quando eu fui fazer essa prova, eu fui fazer uma lá para aquele negócio da polícia, caía história, geografia, português e matemática. E fui fazer para engenharia. Química, física, português e matemática. E biologia, estava fora dos dois. Não estudava. Nunca esqueço, o professor Arnaldo, ele me chamou e falou assim, todos os professores te elogiam, você tem as piores notas na minha disciplina, eu vou te ajudar. Esse ano deve cair o caule, que não sei o que, a raiz tal, vai cair uma questão de célula, isso e aquilo, anota aí, vai cair um negócio de mitocôndria, que não sei o que e tal, vai cair também de de gene dominante, gene recessivo, vai cair uma questão que tem uns 4 anos, que eu fui anotando tudo. Irmãos, quando eu peguei a minha prova que eu li, eu falei assim, esse Arnaldo fez parte da bancada, eu não sabia. Só o Senhor é Deus. O que é isso? A prova cabal que quando você não adultera, quando você prioriza, quando você confia que o relacionamento com o Senhor deve preponderar sobre tudo que está gravitando na sua vida, as demais coisas são periféricas, não são centrais. Você não corre o risco de um adultério, de levar a vida numa idolatria, de colocar a igreja acima de tudo. Tem gente que gosta até da denominação, né? É uma idolatria, porque nós, batistas, eu vi muito tempo, até alguns preletores, você não mistura aqui não, com a Assembleia, com o pessoal lá, sabe por quê? É igual misturar trinca-ferro com curió, com sabiá. Cada um, você mistura, daqui a pouco, assim, ninguém canta nada. Eu falei assim, e no coral celestial, como é que vai ser isso? E a igreja que vai subir, como é que vai ser isso? Chega lá, nós vamos cantar com que voz? Eu vi muito tempo isso na minha vida. Aquelas barreiras denominacionais. E se nós não estivermos juntos, unidos, meus irmãos, independente de rótulos denominacionais, miseráveis homens que somos, ela vai começar a idolatrar a denominação, que tem muitas qualidades, mas que também tem defeitos como tantas outras. Isso é fato. O povo estava vivendo isso, endureceu a cerviz, não dava ouvidos ao Senhor, rebeldes, abandonaram a Deus, escarneceram da sua misericórdia. O pior, agora se entregam a uma coisa chamada idolatria. Todo processo de enfado, de canseira de Deus, vai desencadear em idolatria. E Deus pergunta ao seu povo, em que eu te enfadei, o que eu tenho feito? Segundo momento, todo cansaço, toda fadiga nos leva a complicar tudo que é simples. Por quê? Deus é simples, o evangelho é simples, mas tem gente às vezes que gosta de complicar, tem ou não tem, irmãos?
Tem gente que você pede um objeto, fala assim, você pode pegar esse objeto para mim? É simples, pegar e te entregar. Tem gente que pega o objeto e joga para aqui, pega para o alto, faz malabarismo, pega do lado, aí vai, te dá o objeto, até a hora que cai, quebra. Não tinha necessidade, podia ser simples. Simples. O Senhor começa a falar e trazer à memória do povo seus feitos. O texto vai dizer, eu fiz você subir do Egito, ele diz, da casa da servidão. Irmãos, quando a gente olha para trás, nós estávamos mortos nos nossos delitos e pecados. Nós fomos escravizados. Olha de onde Deus te tirou. Meu irmão, sinceramente, você consegue ver isso? O que você era e o que você é hoje? Eu gosto de pegar algumas ovelhas que eu tenho acompanhado e dizer assim, eu estou tão feliz com a sua vida, porque você que está vivendo não consegue perceber como você cresceu espiritualmente. Eu fico vendo o que você era e o que você é, irmãos, que bênção, mas às vezes é preciso a gente ter esse olhar para trás para observar o que éramos, de onde saímos. A gente perde, às vezes, assim, esses valores, esses conceitos vão ficando tão para trás. Eu não sei você, mas quando eu era assim, jovenzinho, eu gostava muito de soltar pipa. E aí eu cortava bambu, fazia as pipas, sabe, Adilson? Tinha uma habilidade boa para esse negócio. Fazia rabiola, cerol. Tem gente que não teve infância. Eu tive, irmãos. Eu participei de todo esse processo. Assim, até uns 15, 18 anos de idade, a minha vida foi muito tranquila ao ponto de eu adquirir 92 pontos de sutura no corpo, porque eu era muito tranquilo. Uma vida muito calma. Quebrei já várias partes do corpo, enfim, minha vida era uma benção. Naquele momento lá de trás, o meu sentido de valor era saber, quando eu queria fazer um lanche, qualquer coisa, eu comparava com carretel de linha. Lembra do carretel que tinha? O famoso dezão ou dezinho. Quem lembra disso, irmãos? Quanta gente que está velha aqui. Ó. 10 dos grandes. Mas eu tinha uma alegria de ir no armarinho, comprar aquele carretel de linha, que aquilo ali, né? E quando a linha vinha cru, tinha que molhar para passar aquele cerol. A primeira passada, você sabe que era ruim, aquele processo todinho que você conhece. Quem sabe... Enfim, entende a linguagem. Aí você vai crescendo, o teu parâmetro vai mudando. Agora, qual é o meu conceito de valor? Eu era tão duro, meu irmão, mas tão duro, que para eu comprar um carretel, Rosa, que dificuldade. Aí eu casei. E quem casa, irmãos, é uma benção esse primeiro ano de vida conjugal. Eu fiquei 1 ano sem comprar uma agulha para mim. Uma agulha. Nada. Aí o meu conceito, o meu parâmetro era assim, compra do mês, e pagar isso, pagar aquilo, não tinha dinheiro para nada, não sobrava nada. Ai meu Deus, se aconteceu alguma coisa esse mês, você vai perdendo aqueles referenciais anteriores. Aí depois, graças a Deus, meu irmão, eu nunca prometi vida boa para essa mulher maravilhosa. E quando eu casei, ela ganhava muito mais que eu. Olha que benção, irmãos. Não, um privilégio, eu não é. Ganhava muito mais. E nesse ganhar muito mais, a gente juntava assim na caixa d'água da economia, da família, tudo para depois verificar para onde tinha que sair. E o negócio era estreito, meus irmãos, era apertado. Aí depois o tempo vai passando, Deus vai te colocando num outro patamar, numa outra condição. Eu lembro que quando eu comprei minha casa, irmãos, para construir aquela casa, alguns dizem que eu entendo até de obra, pastor Sérgio. Mas eu lembro quantos metros quadrados de concreto eu tive que virar, quanta ferragem eu tive que fazer, quantos fios elétricos eu tive que passar, porque eu não tinha dinheiro para pagar para fazer não, irmãos. Quantos rebaixamentos de gesso, de tudo eu tive que fazer. Aí hoje eu olho e fica fácil. Por quê? Eu não tinha recurso para isso.
O que Deus está falando aqui com o povo é assim: olha quem você era e onde você estava, para hoje você tentar valorizar onde eu te coloquei, o que eu fiz. Ele diz: eu te tirei da casa da servidão. Olha lá atrás, do tempo do dezão. Olha lá atrás, daquele tempo, daquela vidinha, lamaçal, o pecado. Olha lá para trás e veja quem você era, como é que você estava. E olha para hoje o que Deus fez. Ele diz: eu enviei Moisés, Arão, Miriam, para te levarem para a terra maravilhosa. Que liderança! E Deus continua dizendo: olha, eu te dei uma verdadeira revelação sobre mim mesmo, sobre o meu modo de vida. Eu deixei claro sobre e a respeito de sacrifícios. Eu não te peço primogênito por conta dos teus pecados, nem tampouco fruto do teu ventre, como faziam deuses pagãos. E Deus vem comparando isso, falando: eu te declarei princípios corretos de vida. Agora, povo meu, o que é que eu estou pedindo de ti? Eu estou te pedindo, meu povo, uma coisa muito, mas muito simples. Ames a justiça, pratiques a beneficência e andes humildemente com teu Deus. O evangelho é simples, a gente quer complicar, a gente acha que o agradar a Deus é ficar aqui durante horas e tratando de um trabalho estrondoso, magnífico, mas às vezes a nossa vocação não é para aquilo, ou a motivação está errada. Deus não está vendo o trabalho, Deus está vendo coração. Não adianta um grande feito para o Senhor, se você cansou de Deus, tudo ao teu redor será canseira e enfado. Os relacionamentos vão se tornar complicados. Quem cansa de Deus, olha para a vida dele, para a vida dela, que você vai ver que está tudo complicado. Você conhece gente complicada? Sim ou não? Você conhece gente que onde está vai ter problema? Você bota a pessoa numa excursão, ela azeda a excursão. Acaba com a excursão. Aquele bom humor, aquela maneira tão... né? Você bota a pessoa para fazer um trabalho simples, ela azeda o ambiente todo. Não fala, ou fala mal, não absorve bem as coisas espirituais. Sabe por quê? Sabe qual é o sintoma disso? Cansou de Deus. Cansou. O homem não tinha parâmetro para se relacionar com o Senhor. Deus estabelece as leis, mas me parece que até o dia de hoje o homem gosta desse negócio de se relacionar com Deus com lei. Por quê? Cumprir regras. A gente olha para o mundo aí fora e fala assim: eu sou crente. Primeira coisa que ele fala: você não pode. Regra, cumprir regra. Às vezes até em grupo de WhatsApp você vai fazer um comentário, um negócio, aí tem gente lá no grupo assim: e é crente, hein? Nós criamos alguns conceitos de regramento, de relacionamento com o Senhor, como se relacionamento com Deus fosse um conjunto de regras. Posso ou não posso, devo ou não devo, faço ou não faço. Irmãos, o que Deus quer conosco é intimidade. E às vezes a gente não consegue mais ouvir, discernir a voz de Deus. A parábola do filho pródigo vai exemplificar muito isso. Um filho que se relaciona com o pai não dá valor ao pai, e o outro que só se relaciona por regras. Sempre cumpri tudo o que tu falou, sempre te obedeci, sempre que tal, só regra. Eu sempre disse para os meus filhos lá em casa: relacionamento vem antes de regra. Aprenda isso, meu irmão. Repete comigo, igreja. Relacionamento vem antes. Mais uma vez, relacionamento. Então, obedeça ao seu pastor, mas não por um regramento, mas por buscar a gente ter uma intimidade, uma convivência que nos permita mostrar o vínculo do amor, que é a perfeição, para que vidas sejam resgatadas.
Se não houver relacionamento, se não houver intimidade, as coisas não vão conseguir caminhar para onde tem que ir. E me parece que a igreja, em determinado momento, ela está conseguindo ter uma relação completamente robotizada, plastificada, com regras. Posso ou não posso, devo ou não devo. E quando não há mais intimidade com o nosso Deus. Até porque o ser humano ele tem dificuldade para lidar com conceitos pecaminosos e conceito de próprio erro. Erro traz peso e ninguém gosta de sentir peso. O princípio do ser humano é de viver uma vida dissoluta e achar que isso não vai lhe trazer nenhuma consequência. Irmãos, isso é impossível. Quer ver uma coisa? Todo mundo gosta de lei, desde que seja para o outro. Outro dia teve um familiar nosso que foi dar um bom testemunho assim num lugar, falou assim: irmãos, eu fui parar o carro ali 5 minutinhos que estava uma placa expressamente proibido estacionar. Aí veio um guarda municipal enviado do inferno e me multou. Aí eu fui falar, já era. Não considerou o que eu quis dizer. Irmãos, eu não sei nesse momento quem foi enviado do inferno para falar isso. Que se estava a placa ali. Mas a gente não gosta. A lei é boa para os outros. Todo mundo ama uma feirinha livre. Domingo é dia de feira. E tem gente que sai daqui já meio-dia, vai direto na xepa para pegar aquelas promoções. A feira livre é produto fresco, produtos maravilhosos. É ou não é verdade? A gente gosta, desde que não seja na tua porta. O dia que fizer uma feira na tua porta, tu vai odiar a feira. Feira boa é na porta dos outros. O dia que você verificar 3 horas da manhã chegando Kombi, e os caras batucando, e não sei o que, sair de lá 3 horas da tarde, deixar tudo sujo, mal cheio, você vai falar: odeio feira. Odeio feira, não quero saber de feira. Acabou a feira. O nosso conceito, nós temos parâmetros muito ruins, irmãos. A gente acha que chefe bom é que não cobra nada. Meu chefe é tão bonzinho, eu chego atrasado todo dia, e ele me atende com um sorriso e fala: seja bem-vindo. Você chegou 2 horas atrasado, e no dia seguinte eu chego 3. Eu falo: oh, aleluia! Só de você estar aqui eu estou tão feliz. Aí é o chefe bonzinho. Eu não sei quem é mais perverso nessa história, se é o chefe ou se é você. Mas a gente não é assim? Nós somos assim, irmãos. Pastor bom. Ah, pastor bom está sempre sorrindo. Não chama a atenção de ninguém. Não disciplina. Pode disciplinar os outros. Para os outros a lei. Para mim não. Não vem não. Não fala comigo não. Irmãos, a gente tem que estudar. Nós somos estudantes. Nós temos que estudar, tirar nota. É nossa obrigação. Aí a nossa nota é ruim, irmã Sandra. Aí a gente pede aquela audiência ao professor. Professor, eu estou precisando de 0,5 eu passo. O professor fala: mas você não obteve esse. Não, professor, o senhor não está me entendendo. É só 0,5. O senhor vai me prejudicar. Porque o aluno nunca se reprova. Quem reprova é quem? O professor. Aluno não fica reprovado. Quem reprova é o professor. Porque ele acha que não tem um papel a desenvolver. Ele acha que não tem algo a fazer. Eu nunca esqueço, meu irmão, talvez uma das piores notas que eu tirei da minha vida durante o seminário. Aquilo foi... Eu de manhã contei uma derrota, hoje eu vou contar à noite outra. Hoje é dia das derrotas pastorais. Eu fui para o seminário estudar hebraico. Aí estudei lá com a professora Luci Gonçalves Guimarães. Alguém conhece? Já ouviu falar? Ex-missionária. Tem gente que conhece aí, olha que benção. A irmã Luci é assim,
um doce de ternura. Ela botou o currículo dela no quadro, pós-graduada, mestrado e PhD das galáxias. No primeiro dia dela, virou e falou assim: eu sou pedante porque eu posso. Aí começou a falar, VAV, conjuntivo, VAV tem 17 funções, e olhando para aquilo, irmãos, viajando. E agora nós vamos verificar as vogais do hebraico, patá, segô, camesigador, kibus. Eu falei, meu irmão, isso deve ser mistério de línguas. Foi para aprender esse negócio. A Márcia trabalhava num lugar, ela precisava inaugurar um consultório, não ia dar tempo, a gente ia ter um prejuízo enorme. O que eu fiz? Pedi uma dispensa no trabalho, fiquei lá madrugada, virando noite adentro, fazendo todo o serviço que tinha que ser feito para a gente inaugurar. Prova da professora Luci. E esse abençoado aqui tirou uma nota magnífica. Sabe qual foi a minha nota, irmãos? Já tem gente rindo, nem falei a nota. Foi uma derrota, irmãos, eu tirei 2. A professora Luci falou assim comigo ao término da aula: o aluno Anderson de Souza Maciel, término, fique aqui porque eu quero conversar com o irmão. Ela virou para mim e falou assim: o irmão está no lugar errado. Eu vou lhe dar um único conselho que ninguém vai ter coragem de falar: desiste de seminário, que isso não é para você. Meu irmão, mas ela lavou a alma. E o que o aluno fez? Quieto, calado. Parecia Deus falando com o povo: o que eu te fiz? E eu calado, o povo calado, não respondia nada. O que eu vou... Se eu falar que eu não tive tempo, se eu falar que eu não estudei, se eu falar... nada disso justifica, irmão. Ela está certa. Cabe a mim absorver. Ela foi e falou assim: você não passa na minha disciplina, porque faltam mais 3 provas. E para passar nas 3 provas, você vai ter que tirar 9 e 8,75. E eu quero lhe dar um aviso: eu nunca dei 10 para aluno nenhum. E alunos que eu considero muito bons, eu dou no máximo 9. Então, você está diante de um quadro já de reprovação. Eu falei assim: professora, depois de toda essa motivação, eu gosto de desafio, eu não tenho argumento com a senhora, porque eu errei. Mas eu vou continuar aqui. Você está querendo saber como é que eu fui lá? Eu vou ter que contar, irmãos. Segunda prova dela, 9. Terceira prova dela, 8,75. Falei: Jesus, ô filho de Davi, tem misericórdia de mim. Última prova dela, irmãos, eu estudei hebraico, só estudava hebraico. Virei um hebraísta nato. Última prova dela, 9. Quando eu tirei 9, ela me chamou, eu queria conversar com o irmão. Ela falou assim: o que houve naquele 2 lá inicial? Aí eu pude argumentar com ela. Eu não tinha como justificar isso para a senhora, o erro foi meu. Eu não tinha o que falar com a senhora. Mas sabe qual é o problema da nossa natureza, irmãos? Nós estamos nos relacionamento com Deus, e nesse relacionamento com Deus nós estamos sempre assim: porque Deus é isso, porque Deus fez assim, até para justificar pecado. O nosso relacionamento está estranho, nós estamos botando tudo na conta de Deus e não estamos verificando, na verdade, que nós já estamos enfadados de Deus. Quando Deus fala, a coisa é simples: pratiques a justiça, ames a beneficência e ande humildemente com o teu Deus. Isso só é possível quando a gente entende quem somos diante dele. Não adianta querer fazer barganha. Tem gente orando e falando: Deus, muda o meu cônjuge é insuportável, Deus. E devia dizer: Deus, muda a mim, para que eu suporte o que o meu cônjuge faz. Muda a mim, porque mudando a mim, o Senhor vai mudar tudo ao meu redor. Os relacionamentos estão sendo assodados, porque há cansaço. E por último, esse desgaste generalizado que a gente tem ficado mal com Deus. Sabe por quê? Nós estamos oferecendo a Deus aquilo que não cabia a gente fazer com Ele. Nosso Deus é Deus grande.
incomparável. Quando a gente estava cantando aqui, Priscila, incomparáveis são as tuas promessas. Eu fiquei pensando, o que comparar os feitos do Senhor? As coisas de Deus têm um sabor diferente, têm uma forma diferente, têm um cheiro diferente. Eu tenho andado com Deus falando assim: Deus, parece que eu já vivi esse dia. Quando for mais tarde deve acontecer isso. Isso aqui eu estou vendo que não vem de ti. Isso aqui eu estou parecendo que o Senhor está me indicando a fazer isso. Estava aqui numa reunião informal aqui na quinta-feira. Era uma conversa aqui, o irmão Ricardo falou uma coisa ali para mim, eu fiquei todo arrepiado. Aí mostrei assim o pastor Pedro. Eu falei assim: o Espírito está testificando comigo qual é o sermão de domingo de manhã. Eu sinto que o Espírito toca. Ele fala. É isso aí, Anderson. Quando não é, ele diz assim: sai. Não é para você não. Só que o povo estava gasto não oferecendo aquilo que a Deus era devido. Isaías 43, 23 diz: não me trouxeste o gado miúdo dos teus holocaustos, nem me honraste com os teus sacrifícios, não te fiz servir com ofertas, nem te fadiguei com incenso. E dizeis ainda, Malaquias 1,13: eis aqui, que canseira, e os lançastes ao desprezo, diz o Senhor dos Exércitos: vós estão oferecendo o que é roubado, o coxo, o enfermo, assim trazei oferta. Aceitaria eu isso da mão de vocês? Diz o Senhor dos Exércitos. Quando a gente está cansado de Deus, meu irmão, a gente não dá dízimo não, a gente dá um dinheiro para dizer que não deu. Quando a gente está cansado de Deus, a gente oferece a Ele qualquer coisa. Eu fiquei pensando quantas coisas maravilhosas nós entoamos a Deus aqui nessa noite, pelo coral, por tudo quanto já fora dito até aqui. Eu fico pensando, até que ponto isso é verdade na minha vida, Anderson, até que ponto isso é realidade para você? Ou será que você está vivendo uma vida de cansaço, de enfado? O povo não valorizou a libertação. Ele está falando: eu tirei de vocês da escravidão, botei na terra que emana leite e mel. Irmãos, o Senhor nos tirou do lamaçal do pecado, e o que está próximo a nós é Canaã, terra que emana leite e mel. Você tem noção do que é isso? O povo não valorizou a liderança, Moisés, Arão, Miriam, e tem gente que só sabe criticar a liderança, não ajuda, não contribui, só está por fora criticando de maneira assintosa. O povo não valorizou as bênçãos de Deus, um Deus que nada deixou faltar. E o pecado nos leva a isso, a uma ingratidão com o que o Senhor já fez nas nossas vidas, a não enxergarmos lideranças, o que Deus tem constituído sobre nossas vidas nesse tempo, e a principalmente a não percebermos a sua provisão. O pecado nos leva a perder o foco, a gente vai esquecendo os favores de Deus, a gente vai esquecendo das maravilhas que somente Ele opera, e entra em gratidão. E a gente passa às vezes não mais depender dos feitos de Deus, porque a gente se acha autossuficiente, numa tentativa, às vezes insana, de tentar com que Deus possa mudar e convergir aos nossos propósitos, quando nós deveríamos orar para que o nosso coração pudesse ser mudado e convergir com os propósitos divinos. Quando eu me canso de Deus, quando o pecado começa a me dominar, quando eu me canso de Deus,
quando não damos valor ao relacionamento íntimo e diário com Ele, quando eu me canso com Deus, quando a minha vida diária é cheia de distrações, TikTok, WhatsApp, Facebook, Instagram, trabalho, treinamento, ensaio, quando eu me canso de Deus, quando a vida religiosa, ela aflora como uma forma de relacionamento deturpado com Deus, achando que Deus está se agradando. A gente traz oferta ao altar, mas a gente está de cara feia com o irmão. Deus está falando: ei, pega a tua oferta, vai se endireitar primeiro com Ele, porque Deus está vendo é o propósito, como está o coração. Deus não recebe qualquer coisa. E a gente insiste em trazer e desiste de consertar. Religiosidade. Quando eu me canso de Deus, quando a gente está com esse amor injuriado, apelante, lutador, suplicante, como uma criança mimada querendo obter favores de Deus, mas a gente não dá nada em contrapartida. A gente entra num culto, nós estamos aqui maravilhados com tudo quanto Deus faz. Ele é tremendo, só Ele opera maravilhas, Ele é o incomparável, grande eu sou. Mas ao sair daquela porta, já vai esfriando. Amanhã, segunda-feira, o grande eu sou já não é tão grande assim. E vai chegando na sexta-feira, já não tem nem mais o eu sou. Enfadando-se de Deus. Por que enfado? Por que canseira? A Bíblia diz: ora, nós precisamos ter atenção, porque a pergunta que Deus faz a mim e a você nessa noite é: em que eu te enfadei? Será que eu estou muito exigente contigo? A palavra de Deus nos diz: eu atraí vocês com cordas. Não atraí com cordas, mas com laços de amor. E fui para com vocês os que tiram o jugo de suas queixadas e te dei mantimento. Há muito que o Senhor me apareceu dizendo: porquanto com amor eterno te amei, e por isso com benignidade eu te atraí. As cordas de amor, a benignidade do Senhor. Curve a sua cabeça. Quero pedir para você que está em casa, não distrai agora não. A paciência de Deus já estava esgotando com o povo. E o chamado era o arrependimento. Não adianta, irmãos, levarmos uma vida religiosa enfadados de Deus, idolatrando, assodando relacionamentos e querendo que Deus se ajuste à nossa forma, nosso modelo de ser, quando na verdade pelo pecado que corrompeu a cada um de nós, a cada dia temos que ser transformados de glória em glória. Nós que mudamos, não é o Senhor. Mas talvez você já tenha perdido aquele primeiro amor. Lembra de onde caíste, volta, arrepende-te. Eu queria nesse momento lançar um desafio para você que ainda não confessou a Cristo como Senhor e Salvador. É desejo seu nessa noite de dizer: pastor, estou entregando minha vida nas mãos de Jesus, porque sem Ele eu nada posso fazer. Eu reconheço o que Deus tem feito, eu reconheço que Deus tem colocado liderança, eu reconheço provisão, mas eu estou levando uma vida religiosa. Eu quero nessa noite me render a Cristo, entregar minha vida a Ele e dizer: o Senhor é pleno, absoluto, e eu reconheço que sem Ti nada posso fazer. Eu reconheço Jesus como meu único e suficiente Salvador. Nessa noite você está tomando essa decisão.
Eu queria orar com você. Aonde você está? Alguém na galeria, nessa noite, que está dizendo: sou eu, pastor. Basta um sinal, erga a sua mão. Onde você está? Dizendo assim: eu quero, pastor, estou tomando essa decisão. Onde você está? Alguém à minha direita aqui no templo dizendo: pastor, estou tomando essa decisão. Eu preciso reconhecê-lo. Se tiver alguém no chat conosco, basta você falar: pastor, estou tomando essa decisão por Cristo Jesus. Alguém à minha esquerda nessa noite dizendo: eu quero, eu preciso, eu não posso sair daqui sem decidir por Cristo Jesus. Onde você está? Quero orar por você. Basta erguer a sua mão. Onde você está? Queria nesse momento lançar um segundo desafio para a igreja. Você que nessa noite sinceramente se olha, verifica seus maus caminhos e que compreendeu que já está vivendo uma vida de cansaço, de enfado, mas nessa noite você está dizendo: eu quero voltar ao primeiro amor. Eu já entreguei minha vida a Cristo Jesus, mas o que eu estou fazendo agora é voltar ao meu primeiro amor. Eu esfriei, mas nessa noite eu quero sair daqui completamente aquecido pelo Espírito Santo de Deus. Onde você está? Na galeria, à minha direita, à minha esquerda, eu quero orar com você. Não tenha medo, é o seu momento com Deus. Tem muita coisa agora dizendo para você: não se manifesta não, você vai se expor. O Espírito Santo está dizendo: erga a tua mão. Eu quero fazer uma grande obra em você. Estou te vendo, Deus abençoe. Estou te vendo em cima, glória a Deus. Lá atrás à direita, glória a Deus. Há mais alguém? Estou vendo lá atrás, lá em cima, louvado seja Deus. Há mais alguém dizendo: sou eu. Nós vamos nesse momento adorar o Senhor. Logo depois eu vou orar com você que corajosamente no chat está dizendo: sou eu, eu preciso. Louvado seja o nome do Senhor pela sua vida. Vamos adorar o Senhor, vamos ficar de pé. Adoração e derramar teu ser. Aqui meu coração deseja tocar te imaginar